1 Samuel capítulo 17, versículo 32 em diante. Amém? Amém? Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Espírito Santo de Deus, a sua palavra já é abençoada, mas abençoa nossos corações para poder receber a sua palavra. Abençoa os nossos corações para poder colocar a fé em prática. Abençoa nossos corações para poder acreditar na sua palavra. Abençoa nossos corações para poder receber a sua palavra, e essa palavra seja uma palavra viva, aonde vai acontecer mudança, aonde vai acontecer curas, aonde vai acontecer restaurações, aonde grandes milagres vai acontecer, porque quando tem um coração quebrantado que recebe a sua palavra, vai ter uma vida de milagre, vai ter uma vida que vai ser abençoada em todas as áreas, onde as pessoas vão derrubar os gigantes, igual Davi foi confiando na sua palavra, Senhor Deus. E eu oro a Ti, Senhor Jesus, Espírito Santo, que possa tocar aqui em cada coração e derramar uma unção nesta noite de sabedoria e de inteligência, que as mentes possam ser abertas, que as mentes possam ser transformadas, não por forças humanas, mas pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é como a espada de dois gumes, que ela entra e penetra no profundo da alma, fazendo a grande transformação que nós precisamos, Senhor. Senhor, entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é coragem para vencer os gigantes. Nos dias de hoje, precisamos de coragem para vencer as dificuldades. Quantas pessoas no dia de hoje, elas não conseguem desenvolver, elas não conseguem vencer as situações do dia a dia, porque elas não têm coragem. Eu já aconselhei pessoas que falou assim para mim: pastor, eu não consigo desenvolver, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer um jejum, eu não consigo buscar o Senhor, eu não consigo orar. E muitas vezes na vida nós precisamos ter coragem para vencer as situações. E Davi, ele chega ao ponto de expressar para Saul. Saul chegou a falar para ele: você não tem condições. Mas Davi falou: já matei o urso, já matei o leão, mas eu vou no nome do Senhor Jesus. A fé que nós precisamos ter é que no nome do Senhor nós vamos conseguir vencer qualquer situação. No nome do Senhor todos os gigantes vão cair por terra, em nome de Jesus. No nome do Senhor grandes milagres vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. É tudo no nome de Jesus, é tudo você expressar a sua confiança e a sua fé no Senhor Jesus. Ano de 2017, o ano de avançar, mas ninguém consegue avançar se não começar a derrubar os gigantes.
Você não vai conseguir avançar nesse ano 2017 se os mesmos gigantes que perturbavam o seu casamento, os mesmos gigantes que atrapalhavam a sua vida, é uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é uma luta com o filho, o mesmo gigante de 2016, você está hoje e não está conseguindo vencer. Os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, a mesma luta, é no emprego, é na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, a mesma dificuldade. E as pessoas, elas param, elas aceitam o desemprego, a dívida, a doença, a depressão, o perigo, o abandono, o abuso, a tragédia, fraquezas, rejeição, relacionamentos quebrados, incapacidade, drogas, hábitos destrutivos, tentação, discriminação, medo. Os gigantes estão aí, rodeando. E quantas pessoas, elas chegam diante das situações e elas param diante das situações. Quantas pessoas pararam de prosperar, quantas pessoas pararam de crescer, porque elas param diante das situações. O gigante aparece, eu não consigo mais ir à frente. E as pessoas preferem abrir mão das coisas. Ela não desiste da célula, desiste do discipulado. Primeiras barreiras que acontecem, eu desisto, eu vou parar com tudo. O primeiro gigante que aparece na sua frente, você já pensa em parar. E o gigante, ele é tão assim, que além dessas situações todinhas, ele fica gritando no seu pensamento, ele fica gritando no seu ouvido. O gigante, ele grita ali, o povo estava gritando para Davi: Davi, você não vai conseguir. Saul, que era o rei, falou assim: você não vai conseguir. Os irmãos de Davi falaram que ele não conseguia, falou que ele era fraco, falou um montão de coisa. E quantas vezes o gigante, ele grita no seu ouvido: você não é qualificado a esse desafio, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir pagar as contas, ninguém vai querer andar com você, você não tem futuro, a sua vida está toda errada. Quantos gigantes, quantos pensamentos você tem que fica gritando pensamentos de derrota? E Davi, ele soube vencer qualquer situação que gritou, qualquer gigante que gritou, ele soube lidar com aquela situação. E o que nós precisamos hoje é saber lidar com as situações, confiando que o nosso Deus é maior, confiando que o que está em você é maior do que está nesse mundo. O que está em você tem capacidade de fazer você triunfar e vencer todas as coisas em nome de Jesus. Davi, ele venceu Golias primeiro na arena do pensamento, dos pensamentos. Ele venceu, a primeira coisa para ele vencer o Golias, ele falou assim: o pensamento dele já tinha um decreto: ó, eu vou no nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu vou no nome do Senhor. E hoje, se você colocar na sua cabeça aqui, botar nos seus pensamentos que você é capaz de sair daqui nessa noite com a sua vida restaurada, curado, com a salvação, com a libertação, vencendo todas as coisas em nome de Jesus, você já é mais do que vencedor em nome de Jesus. O grande segredo, primeiro, eu sempre falo para as pessoas: enquanto você não aprender a vencer você mesmo, você não vai conseguir lidar com ninguém, você não vai conseguir discipular ninguém, você não vai ter crescimento na sua vida, porque você tem que aprender a lidar com você mesmo. Davi, ele conseguiu vencer ele mesmo, ele conseguiu vencer ele ao ponto dele falar assim: eu vou no nome do Senhor. O homem, ele só vence a si mesmo, igual quando o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você falar, ao ponto de falar isso, é você saber assim: não, eu não lido mais com as situações, o meu Deus resolve toda a situação. Não precisa você ficar desesperado para lá, desesperado para cá, é dinheiro, é filho, é confusão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, Deus vai fazer por você quando você tiver coragem de confiar nele e acreditar nele e saber que ele pode fazer todas as coisas. Não adianta você, com a sua luta carnal, você não vai conseguir nada.
Com a sua força você não vai conseguir nada. E Davi, ele sempre esteve pronto, com coragem. Você está pronto para dizer adeus à derrota hoje? Dizer adeus derrota, dar tchau para a derrota, dizer adeus à derrota e falar: não, hoje eu quero a vitória que vem de Deus na minha vida. Eu preciso estar pronto para falar isso. Você está pronto para poder dizer, para poder descobrir sobre como vencer os gigantes? Você está pronto para conhecer as armas que Deus preparou para você conquistar vitórias? Eu tenho que estar com o meu coração disponível para poder se esvaziar. O grande segredo, eu preciso me esvaziar do que eu sei. Porque um homem só aceita uma cobertura espiritual quando ele está com seu coração quebrantado, pronto para se desvaziar assim do que eu sei e saber que Deus tem o melhor para a minha vida. O homem só consegue ter um discipulador, ou uma mulher de Deus só consegue ter um discipulador quando está pronto para dizer assim: eu estou pronto para poder viver a palavra de Deus e ouvir o que o meu discipulador tem para a minha vida. Irmãos, você não sabe o quanto a minha família foi restaurada, o quanto a minha vida foi restaurada. Antes, eu tomava minhas decisões, eu fazia tudo o que eu queria, eu agia como eu queria fazer, e tudo dava errado na minha vida. Mas o dia que eu não aguentei mais, eu falei assim: a partir de hoje eu vou viver a sua palavra, Senhor. E Deus foi tão bom que botou um discipulador sobre a minha família, que é o pastor Bruno e a pastora Valéria. E eu aprendi a viver nos caminhos do Senhor. Estou aprendendo a viver no caminho do Senhor. Aprendi que tem hora que o confronto vem, e o confronto é para o meu crescimento. Confronto que a hora que ter um discipulador é você saber que ele vai falar na sua vida, que ele tem a autoridade de Deus e você vai obedecer. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ter um discipulador, porque você já sabe o que é bom para a sua vida, você já sabe o que fazer e você já tem direção para a sua vida. É por isso que você vive quebrando a cabeça. É por isso que a sua vida é igual a montanha russa, porque você não busca em Deus uma direção e você não tem um discípulo, uma pessoa para poder te aconselhar, um amigo para poder te ajudar. E ali eu sei o quanto isso aí fez bem na minha família, o quanto fez bem na minha vida. E eu vejo aqui as lições que Davi, ele praticou no seu dia a dia, e foi um grande homem de Deus, que viveu segundo a palavra, viveu na direção da palavra, viveu confiando no Senhor. E quanto nós precisamos hoje de viver confiando em Deus e ter direção para nossas vidas. Primeira direção que Davi teve, ele vivia conectado com Deus, vivia conectado na fonte do poder. Versículo 37 diz assim: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Davi, ele disse que Deus livrou ele tinha tanta intimidade com Deus, quando ele fala ao ponto que Deus me livrou do urso e Deus me livrou do leão, ele disse: o Senhor me livrou. Ele sabia que a fonte de tudo era o Senhor. Ele não colocou nem as ovelhas, ele não colocou nem o rebanho que ele tomava conta, não lutou nem, não, foi por causa do rebanho, não. Ele falou assim: o Senhor me livrou. A importância de nós podermos ter uma ligação direta com o trono de Deus. Os aparelhos eletrônicos, tu tem o seu celular, se ele descarregar e você não ligar numa fonte de energia, vai servir para alguma coisa? Vai servir? A sua televisão, se não tiver ligada numa fonte de energia, vai adiantar para alguma coisa? Não serve para nada. Um aparelho eletrônico não serve para nada se não tiver ligado a uma fonte de energia. E mesma coisa é o homem, irmão. Se ele estiver desligado de Deus, ele está morto.
Se ele não estiver conectado com o trono de Deus, ele está morto. E nós precisamos estar conectados ao trono de Deus. Se nós não estivermos conectados ao trono de Deus, não tem como você vencer as pressões, não tem como você vencer dificuldades. Poder e unção é a capacidade de passar por alta pressão. Davi, ele recebeu a unção de poder. Quando ele foi ungido, ele recebeu uma unção de poder. E a Bíblia também diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que você recebeu poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E nós temos poder para ser testemunha de Deus nesta terra. Você tem poder para ser um representante de Deus nessa terra. Mas sendo que muitos, ele perde a conexão com Deus. Ele perde esse contato com Deus. Ele perde esse contato que nós precisamos, essa aliança, essa perseverança. Não, eu parei porque está muito difícil, né? Eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho mais tempo para buscar. Eu não tenho mais tempo, eu estou trabalhando muito. Como? É Deus que vai abrir as portas para a sua vida. É Deus que vai te ajudar. É Ele que vai fazer o milagre. Você não pode parar de ser conectado com Deus, irmão. 24 horas conectado com Deus. O que é você ser conectado com Deus? Você saiu de manhã, pegou o ônibus, está ali e conversa com Deus. Chegou no trabalho, surgiu algumas situações de pressões para você sair da graça. Você, não, Senhor, me ajuda. O Senhor é que me defende, o Senhor é que me justifica, o Senhor é que me guarda. Você está no trânsito, recebeu uma fechada, você não vai mais ficar falando. Às vezes eu não tenho nem mania de buzinar, irmão, porque depois que o cara já fez, eu vou ficar buzinando para encher a cabeça do cara. Para quê? Para quê? Já fez a besteira, irmão. Gente, é tão bom você viver a paz de Deus, gente. Não tem como você fazer nada na sua força, na sua coragem. Mas quando você é aquela pessoa que está conectada com Deus, você confia em Deus, você não esquenta com as situações que estão acontecendo. Você sabe que Deus é sua justiça, você sabe que Deus é que faz o milagre, você sabe que Deus vai poder mudar essa situação, você sabe que Deus vai mudar seu cativeiro, você sabe que Deus pode fazer uma nova história na sua vida. É a confiança nele, é você ser conectado a Deus. Segundo, escolha as armas certas. Eu não tenho como lutar com o inimigo, lutar com o gigante, se não usar as armas certas. Quantas pessoas hoje, você tem talento, você é uma pessoa boa, mas as armas que você está usando para lutar com o gigante hoje, as armas são erradas. Por isso que você não tem conseguido grandes coisas na sua vida. Davi, quando ele decidiu lutar com o gigante, Saul tentou, toma as minhas armaduras aqui, ele tentou colocar, ficou assim, pesando para lá, pesando para cá, ele ficou todo, Saul, eu não quero essas armaduras. 1 Samuel 17:40 diz assim: pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Irmãos, não adianta que você não vai derrubar gigantes na sua vida se você não se revestir das armas de Deus, as armaduras de Deus. Não tem como você derrubar gigantes se você não fizer a escolha das armas que você tem usado. Davi, ele tinha uma direção de Deus de 5 pedras que ia dar direção para ele poder derrubar o gigante. Aquelas armaduras todinhas, diz que o gigante ele tinha 3 metros de altura, todo blindado. E quando Saul tentou passar aquelas armaduras para Davi, não, eu tenho algo que Deus vai me dar, eu tenho algo que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho falado, irmão, quantas pessoas hoje você tem lutado, você tem tentado lutar com as armaduras do seu irmão.
Sabe por quê? Você pensa que o seu irmão vem para a igreja às 5 horas da manhã aqui, ele vem aqui para orar pela vida dele, mas você tenta se apoiar nas 5 horas que ele está aqui orando, e você não quer orar não, você não quer buscar Deus não. Tem uma vigília aqui, a gente vem para a vigília, aí no outro dia, pastor, ora pela minha saúde, mas você estava na vigília para poder orar? Quem quer alguma coisa tem que buscar, irmão. Fala para quem, se você quer alguma coisa, busca Deus. Gente, como que você quer uma bênção de uma cura que você não tem tempo para vir na vigília, mas em todas as festas você está, você não falta uma festa, você não falta um churrasco, você não falta nada disso, você é o primeiro a chegar. Aí eu não tenho tempo para estar na oração 5 horas da manhã, mas se tiver aqui uma saída para ir lá por um passeio 5 horas da manhã, você é o primeiro a chegar na igreja. Gente, escolha as armas certas. Será que as armas que você está usando hoje tem como você derrubar o gigante do seu casamento, o gigante da enfermidade? Tem como você pisar na cabeça do diabo com as armas que você tem usado hoje? As armas que você está usando hoje tem como você derrubar o gigante? Quais as armas que você tem usado para o seu casamento, para a sua célula, para o seu discipulado? Não tem como eu vencer se eu não usar as armas que Deus vai me dar. E Deus só dá estratégia e revelação para quem tem intimidade com Ele. Deus só vai te dar estratégia para você vencer. Deus só vai te dar uma revelação para você vencer. Deus só vai te dar uma revelação para você sair da situação que você está hoje, quando você começar a ter intimidade com Ele. Davi tinha intimidade com Ele. Não adianta, tem pessoas que querem se apoiar. Eu vou se apoiar ali, o pastor é tão assim, a supervisora é assim, o líder é assim, o meu líder é um líder excelente, meu pastor é um pastor excelente. E você, quem você é? Gente, quem vai te abençoar é Deus, quem vai derramar um milagre na sua casa é Deus. Como está a sua ligação com Ele? A primeira pedra significa o passado. Davi pegou 5 pedras. A primeira pedra, a pedra do passado. Aquela pedra fez Davi lembrar que eu já derrubei o urso e o leão. Ele pensou coisas boas, ele pensou coisas grandes. Existem pessoas hoje que ela está na dificuldade e ela não consegue nem lembrar, só consegue, é crise, pastor, é crise, está todo mundo em crise, é só crise, é só crise, é só crise. Cadê o que Deus já fez na sua vida, irmãos? Se você ler a Bíblia, você vai ver quando que o povo não teve em crise. Vê lá Atos dos Apóstolos, a igreja sempre passando por dificuldade, em crise, Deus fazendo milagre. A crise é uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida. A crise não é para você murmurar, a crise não é para você reclamar, a crise quer falar que você não pode. Eu quero falar que a crise é para Deus fazer grandes milagres na sua vida e fazer o sobrenatural dele na sua vida. A crise é para Deus trazer salvação para o povo que está perdido. Esse ano novo aí, dia 31, eu nunca passei um dia 31 igual foi esse ano. Ninguém falou, pastor, eu quero ir para a praia. Ninguém falou isso para mim, cara. Pastor, eu não queria nem passar na igreja. Todos os anos passados, as pessoas vinham falar. Esse ano, até o povo que não é crente procurou a igreja para poder passar. Então, irmão, eu vejo que a crise é um momento de grande salvação acontecer. Salvação acontecer para esse mundo. A crise é para você pregar para esse mundo. A crise é para você ser um profeta para esse mundo. Fala para quem? A crise é para você ser um profeta para esse mundo. Esquece a crise e saiba que Deus é o Deus que faz milagre. E saiba o que está em você é maior do que está nesse mundo. Davi, ele fez lembrança. Era uma crise ou não era crise? 40 dias o povo sob um grande domínio. O cara falou que ia matar todo mundo. Davi começou a se lembrar. Faz lembrança de onde Deus te tirou.
Começa a se lembrar aqui nessa noite. Sabe de onde Deus te tirou? Quem você era no passado. Segunda pedra, a pedra da oração. Segunda pedra, a pedra da oração. Davi, chegou um momento que o povo queria apedrejar Davi. Chegou um momento que o povo perdeu a família, perdeu tudo, a cidade foi destruída, e o povo queria apedrejar Davi. E aquela pressão toda, Davi foi consultar a Deus, falar com Deus, foi orar, ter intimidade com Deus. Senhor, o Senhor pode me tirar dessa situação. Eu não sei o que você está passando hoje, mas às vezes você pode estar sendo apedrejado. Às vezes, a situação que você está passando, mas você já parou para orar no seu quarto? Você já parou para colocar o joelho no chão e orar e ter uma intimidade com Deus e começar a abrir a sua vida para Deus? Começa a abrir e falar com Ele, começa a falar o que está dentro de você. Muitas vezes você expõe para o Face, expõe para o Facebook, expõe para o WhatsApp, expõe para as pessoas, reclama da sua vida, murmura de tudo, mas esquece de falar para aquele que pode te salvar, aquele que pode te libertar, aquele que pode mudar a sua sentença hoje, aquele que pode mudar o seu cativeiro hoje, aquele que pode mudar a sua situação hoje. É Deus. Você já falou para Deus? Pergunta para quem. Você já conversou com Deus e já falou para Deus a sua situação? Terceira pedra, a pedra de honrar a Deus. Prioridade para Deus, honrar a Deus. Davi, ele sempre honrou a Deus. Sempre Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Davi, ele viveu uma vida de honrar o Senhor. Eu quero te perguntar, nesta noite, você tem honrado a Deus? Não, a Bíblia é clara para tudo. Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou buscar na Bíblia. Eu não vou buscar em quem fala, o que diz, não. A Bíblia tem resposta para a minha vida. Não é o profeta fulano, não é fulano, a Bíblia tem resposta para a minha vida. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas estão se perdendo nesse momento, porque você quer buscar as demais coisas. As demais coisas é Deus que vai acrescentar na sua vida. Tem pessoas que estão mergulhando aí, está dando tudo errado na sua vida, tudo errado no seu casamento, tudo errado, tudo que você está fazendo está dando errado na sua vida, porque você está lutando com as suas forças, você está lutando com os seus pensamentos, você está lutando com as suas emoções, você está lutando com os seus desejos, você está fazendo como você quer. Davi, tudo ele consultava a Deus primeiro, ele falava com Deus, antes de tomar qualquer direção. Primeiramente honrar a Deus, primeiramente buscar o Senhor. E nessa busca vai ser o quê? Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou consagrar minha vida, eu vou buscar. Primeiramente eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso ter intimidade, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso honrar o Senhor. E tudo que eu fizer para Ele, Ele vai acrescentar as demais coisas. Que é um casamento restaurado, quer ter uma vida abençoada, quer prosperar em tudo que colocar as mãos. E aonde pisar a planta dos pés, o diabo tem que sair, porque eu cheguei naquele lugar e é Deus que chegou. É essa bênção que Deus tem para a sua vida, essas bênçãos que Deus tem para aquele que adora Ele em espírito e verdade, para aqueles que confiam no Senhor. Existem pessoas que estão desesperadas: eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. Cuidado, que Judas também pensava nisso aí também. Judas pensava: dinheiro, 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 dinheiro. O pensamento de Judas, o foco do Judas era tanto no dinheiro, irmão, que ele chegou ao ponto de trair Jesus. E às vezes, lógico que você precisa do dinheiro, mas se você não botar o foco primeiro em Deus, nada vai acontecer na sua vida. A pedra da paixão.
Quarto, a pedra da paixão. Diz assim, 1 Samuel 17, versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha a ousadia de Davi, a coragem de Davi. Olha como Davi era um homem apaixonado pelas coisas de Deus. É você ter paixão pelas coisas de Deus. Você é apaixonado pelas coisas de Deus. Você luta pelas coisas de Deus. Você luta para essa obra continuar firme. Você luta pelo discipulado. Você luta pela multiplicação das células. Você luta para cada dia essa igreja avançar. Você luta para esse mundo aí que está na perdição e ser mais pessoas salvas e libertas. Ou você é aquela pessoa que fala mais do que luta, critica mais do que luta, julga mais do que luta, fala mal? Quem você é? Eu sou apaixonado pelo reino, eu sou apaixonado pelo diabo. Duas coisas, você escolhe para onde você quer ir. Ou você é apaixonado pelo reino, de dar a minha vida pelo reino. Esses dias eu falei para uma pessoa, atendendo a pessoa, e falei para a pessoa assim, ó: a posição que você fez, você errou. A pessoa que fez isso contigo está errada, mas a sua manifestação está errada. Porque eu prefiro sofrer pelo reino, mas não atingir ninguém pelo reino. Que sofra eu e o reino cresça. Porque eu sou apaixonado pelo reino de Deus. Apaixonado é você sofrer pelo reino, é você dar a sua vida pelo reino. Quando eu sou apaixonado pelo diabo, eu sei criticar tudo, porque essa é a função do diabo. Deus não faz isso, então Deus não está em mim. Julgar tudo, falar mal de tudo, criticar tudo. Eu tenho que escolher para onde eu estou, irmão. Eu preciso sair de cima do muro. Como que eu quero avançar em 2017, que existe pedras no meu caminho que está me atrapalhando? Então eu preciso tomar algumas decisões. Para que lado que eu vou? E Davi, ele sabia o que ele queria, o objetivo dele. Muitas pessoas apareceram para tirar Davi do foco, e muitas pessoas vão aparecer na sua vida para tirar você do foco, porque o diabo vai colocar pessoas para tirar você do foco, para fazer você parar. E quantas pessoas param? Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas ficam fora? Quinta pedra, a pedra da persistência. Fala para quem diz, a pedra da persistência. Persistência é quando você não tem mais força para fazer, mas você vai na força de Deus para fazer. Você não tem mais força, mas você vai na força de Deus. Davi, ele pegou 5 pedras. E nós precisamos também ter essas armas de Deus para poder vencer as situações no casamento, para vencer o dia a dia, para vencer a situação financeira. Nós precisamos ter armas de Deus igual Davi teve. Davi foi centrado, ele confiou em Deus, ele foi, não, Senhor, o Senhor é que vai me ajudar, o Senhor que vai fazer esse milagre, o Senhor que vai derrotar esse Golias, o Senhor que vai derrubar esse Golias. E eu quero falar para você mudar a sua oração a partir de hoje, mudar a sua fala a partir de hoje. E Davi, ele manteve seus olhos no Senhor. 1 Samuel 17, versículo 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha a confiança de Davi. Os olhos de Davi estavam no Senhor. A importância da sua caminhada hoje é você precisa caminhar olhando para quem? Para quem? Para Deus, para Jesus, irmãos.
Pessoas vêm, pastor, mas fulano faz isso. Irmão, é problema de fulano, esquece fulano. Quem vai te abençoar é Deus, quem vai te ajudar é Deus. Deus é que vai tratar de fulano, é Deus que vai tratar das pessoas, é Deus que vai fazer o milagre. Toma cuidado, meu querido. A Bíblia fala que o joio e o trigo vai crescer junto, mas ai daquele que tocar no joio, ai daquele que tirar o joio, porque o joio pode se converter e o trigo pode também se converter para o outro lado. Então nós precisamos ter um foco em Deus, precisamos estar, os nossos olhos têm que ser o Senhor, os nossos olhos têm que estar vibrados no Senhor. Assim estava Davi, porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi ainda falou: você tem afrontado a Deus. Irmãos, que perigo está aqui. Quando você fala de uma pessoa, igual Golias estava fazendo, quando você fala de um irmão, da liderança, você não está falando daquela pessoa, você está falando de Deus. Fala para quem está, você sabia disso? Quer ver mais uma prova aqui? Saulo, que era Saulo na época, quando estava a caminho de Damasco, Saulo perseguia quem? Povo de Deus. Perseguia, matava. Era isso ou não era isso? Quando ele se deparou com Jesus e ele caiu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deu para entender? Deu para entender? Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, tem gente que a tua oração não sobe do teto da sua casa, não tem como Deus te atender. Você está se levantando contra o povo dele, está se levantando contra Deus. Jó conseguiu ser abençoado quando ele abençoou os inimigos dele. E em Mateus fala que a igreja, nós precisamos abençoar nossos inimigos. Então muda a sua oração, passa a abençoar a vida dos irmãos, que você vai ser abençoado. Passa a mudar a vida, passa a abençoar a vida dos irmãos. Porque quando você fala qualquer coisa que você falar, você está falando de Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E Davi falou assim: eu não vou com espada, eu não vou com lança. Eu quero te perguntar para você: quando as pessoas te vêm com a espada e lançam em você a espada, você tem ido com o quê? Pergunta para quem está só: você tem ido com o quê? Será que você explode? Será que você sai da graça? Não, sair da graça. Saiu da graça porque o seu coração já está contaminado. Saiu da graça porque o seu coração está cheio de maldade, está cheio de pensamentos errados. Tem pessoas que elas já andam armadas, meu irmão, mas armada com a coisa maligna. Qualquer coisa que você vai falar, a pessoa, a pessoa já está armada, meu irmão. Irmão, como com um coração desse vai ter Deus, irmãos? Como com um coração desse vai ter o Espírito Santo, meu irmão? Se eu quero avançar em 2017, eu preciso mudar a minha vida. Se preocupa de mudar a sua vida. Se preocupa de Deus fazer o milagre na sua vida. Você está se preocupando com a vida das pessoas e a sua vida está acabando, a sua vida está morrendo. Não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe mais nada na sua vida. O diabo está fazendo arruaça na sua vida. Esquece a vida das pessoas, deixa que Deus vai agir. Você não é melhor do que Deus, irmão. Tem pessoas que acham que é melhor do que Deus. O que você acha que Deus tem que fazer, deixa que Ele vai fazer na hora que Ele quiser fazer. Se preocupa de você vir para a oração de 5 horas da manhã. Se preocupa de você ir para a célula. Se preocupa de você ser discipulado. Se preocupa com os seus filhos. Se preocupa com a sua casa. Você está querendo arrumar a casa dos outros, sua casa está bagunçada, cara. Gente, não tem como, se primeiro não acontecer em mim, não tem como eu transferir nada para ninguém, gente. Se o milagre não acontecer na minha família, eu não tenho como transferir milagre de família para ninguém, gente.
As pessoas estão muito enganadas hoje. A palavra já diz tudo. Vamos viver a palavra, vamos praticar a palavra, vamos colocar a palavra em prática. Tiago fala, não podemos ser muitos teóricos. Quantos teóricos existem hoje? Grandes teorias existem hoje. Muitas pessoas com teoria. A teoria Saul também tinha. A teoria era tanta de Saul, mas ele não conseguiu derrubar o gigante. Ele não conseguiu vencer o gigante. E Davi foi com a arma de Deus, e ele conseguiu derrotar o gigante. Eu quero falar para você nessa noite: com as suas armas, com a sua força, você não vai conseguir derrotar nada. 2017 vai ser pior do que 2016 ainda. Mas se você for com as armas de Deus, você vai sair daqui com a sua vitória. Se você for com as armas de Deus, Deus vai te curar hoje. Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje. A doença vai sair, a enfermidade vai sair, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai mudar a sua vida. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração restaurado diante de Deus. Fala para Deus: Deus, restaura o meu coração nesta noite. Pede a Deus para restaurar o seu coração nessa noite. Pede a Deus para poder ungir os seus olhos nessa noite. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem desenvolver com Deus. Eu já vi pessoas falando assim bem. Eu falei assim: mas por que você não faz isso aqui e tal? Não, pastor, eu não tenho força para fazer isso aqui. Nem Paulo tem mais força, porque eu vejo tanto erro. Falei, meu Deus do céu. Eu falei assim: olha para os discípulos de Jesus. Todo mundo errava. Eu falei assim: olha para Davi, gente. Davi foi um grande homem de Deus, mas teve uma hora que ele cedeu o pecado. E pior que ele continuou como rei. E o povo tinha que ouvir ele. E hoje a pessoa, se Davi fosse seu pastor hoje, irmãos, Deus faz como ele quer, a obra é dele. Moisés matou e Deus quis Moisés na frente, gente. Gente, Moisés, você quer mandar na obra de Deus? Manda na sua casa, manda na sua vida, cara. Mas a obra de Deus, deixa que Deus cuida. É Deus que cuida da obra dele. É Deus que faz o milagre acontecer. É Deus que faz o sobrenatural acontecer. Mas você vem querer mandar nas coisas de Deus, irmãos. Vai cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, do seu casamento, da sua vida espiritual que está morta. Quando eu começo a ver muito erro nas pessoas, é porque eu estou morto. O morto só vê defeito. O morto só vê defeito nas coisas. Mas eu, quando estou cheio de Jesus, quando eu estou cheio de revelação de Deus, eu sou aquela pessoa que ora: Senhor, abençoa, continua enchendo a igreja, continua fazendo o milagre acontecer, continua fazendo o poder descer, continua salvando as pessoas, abençoa as células. Mas diz que ora contra. Mostra que eu estou certo, tomara que aconteça. Sai, diabo. Irmãos, é misericórdia, cara. A pessoa está torcendo para o projeto dar errado, para as coisas dar errado. E aí você fala que está com Deus na sua vida ainda, irmão. Se Deus mandou você amar seu inimigo. Ah, eu não consigo vencer isso aí. Então vai se converter, irmão. Eu tenho que vencer isso. Eu tenho que estar cheio de Jesus. Quando a pessoa está cheia de Jesus, a vida da pessoa é diferente. Aproveite o momento do mover de Deus. Davi, ele aproveitou o momento do mover de Deus. Você precisa aproveitar o momento do mover de Deus na sua vida. Tem pessoas que o mover de Deus passa, as pessoas não enxergam. Ninguém acreditava em Davi, mas ele sabia que tinha uma promessa: que todos que se levantassem contra Israel seria derrotado. O gigante não se levantou contra Davi. Ele falou contra o exército do Deus vivo. Olha que perigo, misericórdia. E Davi aproveitou essa oportunidade, irmãos. Ninguém acreditou em Davi, ninguém quis investir em Davi. Mas Davi falou assim: eu vou no nome do Senhor Jesus. Às vezes hoje ninguém acredita em você. As pessoas te olham e criticam. Isso aí aconteceu comigo quando eu iniciei. Tanto que o pastor Bruno, a pastora Valéria, minha esposa, a pastora Adriana, meus filhos me deram muita força. Quantas vezes eu vinha pregar e as pessoas saíam de dentro da igreja para descer, porque é o Alex que vai pregar.
Ele não sabe falar, não sabe isso, não sabe aquilo. Quando eu aceitei Jesus, eu vim cheio de gírias. O pastor Bruno cansou de sentar lá no gabinete dele. Ele anotava, ele parava para ouvir eu pregando e anotava. Chegava no gabinete dele: Alex, ó, essa gíria aqui, eu chorava. Pior que não era só ele, a Adriana, a pastora Adriana pegava, anotava. Quando chegava, eu via o pastor depois do culto, e depois eu via a Adriana em casa falar também. Gente, e as pessoas não queriam ser discipuladas por mim, não queriam nada, mas eu aprendi a acreditar no Senhor. É Deus que muda a minha vida, é Deus que faz um milagre na minha vida. E aí um dia que o pastor Gildo chegou aqui, o pastor Gildo falou assim: ó, Deus manda te dizer que Ele está mudando a sua vida, Ele está mudando o seu cativeiro, Ele está mudando, tudo vai acontecer de novo na sua vida. Pastor Gildo não sabia de nada, mas ele falou isso para mim, ele falou assim, botou o dedo e falou: Deus manda te dizer isso. Falou assim: eu vou mudar a sua vida. Não, e Deus mudou a minha vida. Eu quero falar para você que Deus pode mudar a sua vida. Aproveite os momentos para Deus mudar e restaurar a sua vida, para Deus poder fazer um milagre na vida. Saiba que você é mais do que vencedor em nome de Jesus. E quinto, para terminar, Davi, ele cortou a cabeça do inimigo. Pergunta para quem está do seu lado: você estou pronta para cortar a cabeça do inimigo hoje? Irmãos, você tem que cortar a cabeça. Sabe por quê? Se você não cortar a cabeça, ele vai se levantar. Então você tem, Davi, diz o versículo 50 e 51, diz assim, Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim disse Davi. Assim Davi venceu Golias e matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Irmãos, Davi, ele não esperou duas vezes, ele cortou a cabeça do inimigo. Existem pessoas hoje, eu já vi pessoas falando: pastor, mas a pessoa chega aqui em casa, de manhã vem tomar um café comigo, mas está falando mal de tudo, e eu fico sem graça para falar assim, eu fico sem graça para poder falar, eu ouço, mas não concordo. Irmãos, se você quiser compartilhar com o pecado, eu prefiro ficar do lado da palavra de Deus. Ou você fica do lado do pecado, ou do lado da palavra de Deus. Aquele mancebo de qualidade, Jesus falou para ele: o que eu vou fazer para me herdar o reino de Deus? O que eu vou fazer para me herdar? Vai e vende tudo que tem. Jesus não ficou com medo de falar: vai e vende tudo que tem, dá para os pobres e vem. Ele voltou? Ele voltou? Sabe por que a maldição não sai da tua casa? Porque tem muita coisa que você aceita na sua casa, no seu terreno. Tem muito falar mal das pessoas, você aceita isso tudo na sua casa. Você não corta o mal pela raiz. Chegou lá em casa, não vai falar mal de ninguém. Esses dias, irmão, teve uma pessoa que falaram que o pastor Alex falou isso. Eu duvido o pastor Alex falar isso aí. Não chegou nem a mim, irmão, chegou nem a mim. Eu duvido, a pessoa já falou: eu duvido o pastor Alex fazer isso aqui. Sabe por quê? A pessoa sabe quem você é. O seu testemunho de vida vai falar onde você vai chegar. E Davi, ele cortou a cabeça do inimigo. Você tem autoridade, irmão. Deus já derramou uma autoridade na igreja para pisar na cabeça do inimigo. Mas às vezes as pessoas não pisam. Elas aceitam o pecado, elas aceitam as coisas erradas, elas aceitam tudo que é errado. Aí o diabo se apodera da sua vida, porque você está alimentando o inimigo. E nessa noite, Deus não se mete em falcatrua, coisas erradas, paradas ilícitas. Deus está fora de tudo isso, irmão. Isso aí não vai te levantar. Eu quero falar para você nessa noite e profetizar: isso vai te levar para o buraco. Ou você muda a sua vida e fala que Jesus está na sua vida, porque vir para a igreja todo domingo aqui não adianta, que isso aí não vai trazer salvação para a sua vida. O que vai trazer salvação para a sua vida é você se arrepender das coisas erradas que você fez e aceitar Jesus como o único salvador da sua vida.
Se eu quero viver as coisas certas, eu tenho que cortar as más conversações, as relações que produzem coisas erradas, os maus hábitos, a dependência dos homens, o pecado, a deslealdade. Se eu quero cortar a cabeça do inimigo, eu não posso ficar fazendo as coisas pela metade. E você sabe aonde Deus quer que você melhore, aonde Deus quer que você muda. Mas para isso você tem que pisar na cabeça do inimigo. Você tem que pisar na cabeça do inimigo. Davi, ele conseguiu derrotar o Golias. Ele teve várias situações para ele poder abandonar tudo. Pessoas contra ele, situações que apareceu errado, apareceu de tudo. Mas Davi confiou em Deus. E eu quero falar para você também nesta noite. Muitas vezes você fala, eu vou sair da igreja, vou largar tudo, vou parar com tudo. Irmãos, tudo isso você vai fazer porque você ainda está na carne ainda. Você não tem Deus na sua vida. Porque o dia que você tiver Deus, você vai aprender que Jesus sofreu até o final e foi fiel até o final. Você vai aprender que ser crente de verdade é sofrer pelo amor de Deus, é entregar a sua vida para ser igual como ovelha. A ovelha, ela vai ao matador e não reclama, não grita. Ou você é ovelha ou você é lobo. O lobo grita. Você está gritando, é porque você é lobo ainda. Mas se você for ovelha, a ovelha não grita, a ovelha não reclama, a ovelha não fala mal de ninguém, a ovelha não critica ninguém. A ovelha é ovelha. Ou você vai ser ovelha nessa noite. Deus vai transformar seu casamento, a sua vida financeira. Deus vai te curar hoje aqui neste lugar. Porque o nosso Deus está aqui, mas as coisas só podem acontecer quando existe um coração restaurado, irmãos. Ou você tem uma vida restaurada diante de Deus, irmãos, ou você não tem. Ou você tem uma vida santa, mas não tem como. Aqui dentro está dois pensamentos, está o diabo ao mesmo tempo disputando com Deus, está uma disputa feia, irmão, que você faz na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.